de trazer esse Stand News para cá. Esse é o Papo Íntimo. Aqui na intimidade de casa eu recebo toda semana amigos que são grandes inspirações. Um grande exagero, assim como eu achava que o trabalho da CONIB, da Federação Israelita... Todos os terroristas da história de Israel, a pior crise de segurança pública do país, a maior morte de judeus desde o Holocausto, para que realmente a gente